Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Se você ainda não me segue, se inscreva no canal. Se você já me segue, dá uma curtida nesse vídeo, porque hoje tem. Essa semana é minha semana da TPM, eu tô me sentindo brava com aquela energia da revolta. Desde que eu nasci, desde que eu era pequena, eu tinha essa energia de... As minhas memórias de eu pequena, era eu na escola tentando... plot an exit, tipo, encontrar uma saída pra eu fugir da escola. Onde é que eu posso sair pela janela? Eu lembro, tem uma memória da professora colocando duas carteiras, uma em cima da outra, na frente da porta, pra eu não conseguir sair. Então eu tenho essa energia dentro de mim, que hoje, depois de 33 dias, esse cara falou assim, o nome Matrix... vem de mãe, conectada à energia vital da Terra. Foi quando a gente estava na barriga da nossa mãe. E aí, a partir do momento que a gente sai da barriga da nossa mãe, a gente automaticamente tira o cordão umbilical da nossa mãe e conecta esse cordão na